esperança que sustenta sua alma está dentro da presença de Deus. Você já sentiu como se a sua alma estivesse murchando aos poucos? Não por fora, porque quem olha nem percebe. Mas por dentro, onde ninguém vê, tudo começa a escurecer, a desacelerar, a perder o sentido. E quando essa sensação invade, nenhuma distração é suficiente, nenhuma palavra de incentivo preenche, nenhum plano futuro conforta, porque o que está em falta não é uma resposta, é presença. A alma humana não adoece por falta de conquistas, mas por ausência de sentido. E o sentido verdadeiro só se revela no lugar onde fomos criados para habitar. A presença viva de Deus. Você pode estar vivendo, trabalhando, se movimentando, mas ainda assim, estar desconectado do que realmente sustenta. A esperança não desaparece de uma vez. Ela vai se desfazendo discretamente, como uma brisa que vai cessando, até restar apenas o peso do existir sem direção. Mas há um lugar onde a alma encontra sustento. Não é um lugar físico. Não é uma meta, nem um milagre específico. É um ambiente sagrado, um espaço invisível onde Deus se revela não com palavras, mas com presença. E é exatamente ali, nesse lugar que só se acessa com o coração quebrantado, que a esperança começa a renascer. Porque a esperança real, aquela que resiste ao tempo, que atravessa a dor, que sobrevive ao silêncio, não está nas circunstâncias, nos diagnósticos, nos sonhos, nem nas promessas humanas. Ela está dentro da presença de Deus. Esse vídeo não é sobre motivação. Não é sobre ensinar a esperar. É sobre voltar. Voltar para o lugar de origem. Para o solo espiritual onde a esperança não é plantada com esforço, mas floresce pela intimidade. Você não precisa mais fingir que está bem, nem continuar vivendo como se tudo estivesse sob controle quando, na verdade, por dentro, tudo está desmoronando em silêncio. Deus sabe. Ele vê. Ele ouve até o que você nunca disse em voz alta. E hoje, Ele está te chamando para dentro, para um reencontro com o que você sempre precisou, mas talvez tenha deixado para depois. A presença que cura. A presença que sustenta. A presença que devolve a esperança à alma ferida. É nesse lugar secreto que começa a restauração. E agora, você está prestes a entrar nele. Quando a esperança enfraquece, a presença sustenta. Há uma exaustão que não se resolve com descanso. Um vazio que não se preenche com palavras bonitas, nem com recompensas externas. É uma dor que mora no íntimo, onde os outros não acessam, mas que grita todos os dias como se pedisse socorro em silêncio. Quando a esperança começa a desaparecer, não há motivação que convença, não há discurso que anime, nem conquista que satisfaça. Tudo perde o sabor. O que antes emocionava, agora soa distante. O que um dia foi plano, agora parece inalcançável. Você olha para dentro e não encontra mais aquele impulso que sustentava suas escolhas. O cansaço deixa de ser físico. A vida começa a acontecer como um roteiro que não te pertence mais. Mas é exatamente nesse ponto, onde tudo parece frágil demais para continuar, que algo invisível, porém real, começa a se mover. A presença de Deus não depende da sua força, nem da sua fé intacta. Ela se manifesta na fraqueza, porque é ali que o orgulho cede lugar à rendição. E é nessa rendição que a alma encontra o que sempre buscou: sustento. Você pode estar emocionalmente quebrado, espiritualmente seco, psicologicamente esgotado, mas se estiver perto de Deus, há chão. Mesmo sem respostas, há estabilidade. Mesmo sem ânimo, há sustentação. A presença dele não exige esforço, não cobra desempenho, não mede desempenho. Ela acolhe, ela carrega, ela refaz. É possível estar completamente exausto por fora e ainda assim sustentado por dentro, porque quando a alma se ancora em Deus, não importa o que o mundo tenta derrubar. A estrutura não vem de fora, vem do invisível. A esperança que sustenta não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que, mesmo em meio aos problemas, Deus permanece. Quando você escolhe habitar na presença dele, mesmo que tudo ao redor grite fim, algo em você continua dizendo: continue,
A presença de Deus gera esse tipo de firmeza. Não é sobre força emocional, é sobre conexão espiritual. Você pode até não sentir, mas está sendo sustentado. Quantas vezes você achou que não aguentaria mais e mesmo assim continuou? Quantas noites você quis desistir, mas amanheceu de pé? Isso não foi sorte. Isso não foi resiliência. Isso foi a presença silenciosa de Deus te segurando enquanto tudo dentro de você desmoronava. Ele não precisa falar para agir. Ele não precisa aparecer para sustentar. Ele só precisa estar. E ele está. Mesmo quando sua alma está calada. Mesmo quando você sente que não merece mais nada. A presença de Deus não se ausenta por causa do seu cansaço. Pelo contrário, é exatamente no cansaço que ela se revela mais presente. Não espere estar bem para se aproximar. Não espere estar forte para orar. Não espere sentir fé para buscar. A presença de Deus não é o prêmio pelo desempenho espiritual. Ela é o alívio para quem não consegue mais fingir que está bem. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de descanso. E o único lugar onde sua alma pode verdadeiramente descansar é na presença que nunca falha. É aí que a esperança volta a respirar. Não como uma emoção, mas como uma convicção. Não como um desejo, mas como uma certeza invisível de que Deus ainda está escrevendo a história. Mesmo que você não entenda, mesmo que tudo esteja confuso, mesmo que você tenha se perdido no caminho, a presença de Deus é o ponto de reencontro, o solo onde a alma se refaz, o ambiente onde a esperança volta a nascer, o cansaço interior, que nenhum sono cura. Existem noites em que você dorme por horas e ainda assim acorda exausto. Não é o corpo que está pedindo descanso, é a alma. Um cansaço silencioso, profundo, que não se resolve com pausa nem com distrações. Você cumpre tarefas, sorri em fotos, responde mensagens, mas dentro de si sabe que algo está faltando. A vida continua, mas você sente que está apenas acompanhando o movimento, sem presença real, sem envolvimento verdadeiro. É como se sua essência estivesse desligada do que está acontecendo ao redor. Esse esgotamento interior é um sinal espiritual. É como se a alma gritasse por socorro, pedindo para voltar à fonte. Porque não é a ausência de rotina, nem acúmulo de tarefas que secam a alma. É a distância da presença de Deus. Você pode até estar rodeado de pessoas, envolvido em atividades, inserido em ambientes religiosos, mas se não estiver diante de Deus com o coração exposto, continuará vazio. A alma precisa da presença como o corpo precisa do ar. E sem essa presença constante, tudo adoece por dentro, mesmo que o exterior continue funcionando. Há pessoas que confundem esse vazio com depressão, outras com falta de propósito. Mas o que está por trás desse abatimento profundo é uma alma desconectada da única fonte que a sustenta. Você pode tentar preencher com afeto humano, com reconhecimento, com conquistas ou com planos, mas nada é suficiente, porque aquilo que foi feito para ser preenchido pelo Eterno nunca se satisfaz com o passageiro. E é exatamente por isso que você precisa entender, não é mais esforço que vai te tirar desse estado, é presença. Deus não está distante. Você é quem, aos poucos, foi se distanciando dele. Talvez por desânimo, talvez por rotina, talvez por frustração. E tudo isso é compreensível. Mas a presença de Deus continua ali, disponível, viva, esperando ser acessada de novo. Só que diferente de outras vozes, a presença de Deus não grita. Ela convida, ela espera, ela sussurra no fundo da alma: volta para mim. E quando você decide atender esse chamado, algo inexplicável acontece. A alma começa a respirar novamente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a raiz foi reconectada à fonte. Não é preciso orações elaboradas, nem palavras certas. Basta sinceridade. Basta reconhecer: Deus, estou cansado, estou perdido, estou seco por dentro, mas estou aqui. E essa entrega simples, verdadeira, profunda, abre as portas do lugar onde sua alma será restaurada. Porque a presença de Deus não exige perfeição.
Ela acolhe imperfeições. Ela não exige força. Ela oferece descanso. Ela não cobra postura. Ela cura o coração. Você precisa parar de tentar se curar com distrações e se render à única presença que cura de verdade. Enquanto continuar fugindo desse lugar, o cansaço vai aumentar. Mas quando decidir voltar, tudo começa a ser reorganizado dentro de você. A alma que habita na presença não depende de circunstâncias externas. Ela pode até chorar, mas não desiste. Pode até cair, mas não quebra. Pode até se cansar, mas não perde o sentido. Porque ali, no altar invisível da presença de Deus, a esperança começa a florescer novamente. A fé, que parecia morta, começa a respirar. A dor, que parecia insuportável, começa a ser compreendida. E o vazio, que parecia eterno, começa a ser preenchido por algo que você não sabia mais que existia. A alma não precisa de mais atividades, precisa de um lugar seguro para descansar. E esse lugar não está nas conquistas, nem nos conselhos, nem nos planejamentos. Está em um só lugar, na presença viva, real e transformadora de Deus. A presença como refúgio e fonte. Em um mundo de ruídos incessantes, estímulos constantes e exigências emocionais diárias, a alma se desgasta silenciosamente. Há momentos em que você percebe que não aguenta mais. E não é porque falta força física, mas porque a alma já não encontra mais onde se apoiar. As promessas do mundo soam ocas, os conselhos se tornam repetitivos e os resultados não preenchem o vazio que cresce por dentro. É nesse exato ponto que a presença de Deus deixa de ser uma ideia abstrata e se revela como o único refúgio real para a alma cansada. A presença de Deus não é apenas um consolo para os fracos, é a origem da força verdadeira. É onde o espírito encontra renovação, clareza e coragem para continuar mesmo sem entender tudo. Nesse lugar secreto, onde não se entra com máscaras nem com méritos, o coração pode descansar por completo. Ali, você não precisa se justificar, não precisa impressionar, não precisa provar nada. Pode apenas ser. E esse estado de ser diante de Deus, vulnerável e sincero, é o primeiro passo para reencontrar a esperança que parecia ter se perdido. Muitos confundem presença com ritual. Pensam que basta ir a um culto ou repetir palavras para experimentar o fluir de Deus. Mas a presença não é um evento. É um ambiente espiritual construído dentro da alma. Ela começa quando você cala o barulho de fora e ouve a voz de dentro. Quando para de buscar explicações e começa a buscar direção. Quando troca a ansiedade de resolver tudo pela rendição de apenas estar com Ele. É nesse momento que a transformação começa. Porque a presença de Deus não só conforta, ela reconstrói. É nesse lugar que você percebe que a esperança que sustenta a alma não é um sentimento passageiro, nem uma projeção mental de positividade. É um fruto que nasce da intimidade. A alma que habita com Deus encontra alimento, mesmo em dias de escassez. Ela bebe da fonte mesmo quando o deserto é árido. E aprende que sua sobrevivência não depende da paisagem ao redor, mas da conexão com a fonte que jorra a vida de dentro para fora. A presença de Deus é um abrigo contra o medo, um escudo contra a dúvida, um remédio para a dor. E mais do que isso, é um renascimento para quem achava que não havia mais chance. Porque a alma que se expõe diante de Deus, mesmo ferida, encontra cura. Mesmo fraca, encontra força. Mesmo perdida, encontra sentido. E esse reencontro não é uma explosão emocional ou uma experiência mística. É uma construção lenta, diária, onde cada minuto diante de Deus renova uma parte daquilo que estava morrendo por dentro. Você não precisa entender tudo para habitar essa presença. Não precisa saber orar bonito, nem ter respostas. Basta decidir entrar. Basta desejar estar. Basta admitir: Senhor, só Tua presença pode me refazer. E nessa oração honesta, despretensiosa, profunda, Deus se manifesta, não com barulho, mas com peso, não com espetáculo, mas com verdade. E é ali, nesse lugar íntimo e silencioso, que a alma se reestrutura. Enquanto o mundo te exige produtividade, Deus te oferece presença. Enquanto tudo pede performance, Ele pede entrega. E ao contrário de tudo que você já experimentou,
Nessa presença você não precisa fazer para ser aceito. Você é aceito para então ser transformado. É esse amor que restaura, essa graça que sustenta, essa esperança que não morre. Porque a presença de Deus não é só um lugar de refúgio, é a fonte inesgotável de tudo que sua alma mais precisa. Esperança não é otimismo, é convicção espiritual. O mundo valoriza o otimismo. Dizem que pensar positivo muda tudo, que basta acreditar que as coisas vão melhorar e tudo se ajeita. Mas a alma sabe que isso não é verdade. Porque o otimismo se baseia em cenários favoráveis, em probabilidades, em boas notícias. Já a esperança verdadeira nasce de outra fonte. Ela não espera pelo que vê, nem depende do que sente. Ela permanece firme mesmo quando tudo parece contrário. Essa esperança não é um pensamento, é uma convicção espiritual. Otimismo vacila quando os fatos não cooperam, quando a doença piora, quando o dinheiro não chega, quando o plano falha. Mas a esperança gerada na presença de Deus não desmorona com más notícias. Ela se fortalece na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. É por isso que ela sustenta a alma em dias escuros, em vales profundos, em noites longas. Porque ela não está fincada no que muda, mas no que é eterno. Essa esperança não se trata de viver com a cabeça nas nuvens ou negar a realidade. Pelo contrário, ela encara os fatos com os olhos da fé. Ela diz: eu vejo que está difícil, mas sei em quem confio. Ela se alimenta da palavra, da presença, da intimidade. E quando o mundo grita para desistir, ela sussurra: ainda há motivo para continuar. Essa voz suave, firme, que surge dentro da alma, é a prova de que você não está apenas tentando ser forte. Você está sendo sustentado por algo maior do que você mesmo. O otimismo espera o melhor acontecer. A esperança acredita que mesmo o pior pode cooperar para o bem. E essa convicção não nasce de esforço mental, mas de encontro espiritual. Quando você vive em comunhão com Deus, a sua perspectiva muda. Você deixa de exigir garantias e começa a descansar nas promessas. E mesmo que nada mude por fora, algo poderoso se transforma por dentro. A sua alma volta a respirar. A esperança espiritual é como uma âncora. Ela te mantém firme quando as ondas da vida batem com força. Ela te impede de ser levado pela maré da dúvida, do desânimo, da autossabotagem. Você pode até se curvar, mas não afunda. Pode até chorar, mas não desiste. Porque sabe que existe algo maior do que a dor. A presença fiel de Deus que caminha com você mesmo quando os olhos não conseguem enxergar. Essa esperança não é utopia. É experiência. É a lembrança dos momentos em que Deus te sustentou quando tudo dizia que não daria certo. É a certeza de que, se Ele foi fiel ontem, será fiel hoje e amanhã. É a convicção que se constrói na dor, no silêncio, na espera. Não vem rápido, mas quando chega, permanece e transforma tudo. Porque uma alma cheia dessa esperança não vive mais à mercê das circunstâncias. Ela aprendeu a confiar no invisível. E quando alguém te pergunta como você consegue seguir em frente mesmo com tantas perdas, você não precisa explicar. Basta dizer: eu tenho esperança. E quem entende o que isso significa, sabe que essa não é qualquer esperança. É uma força que vem do alto. Uma luz que não apaga. Um refúgio que não falha. É a presença de Deus gerando, dentro de você, uma convicção que não depende de provas, mas de fé. A alma desidratada pela ausência de presença. A alma não grita com palavras, mas com silêncios. Ela não se despede com barulho, mas com distanciamento. Aos poucos, quando a presença de Deus deixa de ser prioridade, a alma começa a secar. E quase sempre isso acontece de maneira sutil. A correria da vida toma o lugar da comunhão. A rotina substitui a adoração. A voz de Deus, antes tão clara, se torna distante. E o que antes era um fogo aceso, agora é apenas uma brasa quase apagada. O resultado? Uma alma desidratada, tentando sobreviver com as sobras do que um dia foi presença constante. Essa sede espiritual não é suprida com distrações. Não adianta tentar preencher com entretenimento, com tarefas, com relacionamentos ou conquistas. Quando a alma está seca,
Tudo o que é exterior perde o sabor. A comida já não alimenta. O descanso não alivia. Os sorrisos se tornam automáticos. Porque o que falta não está ao redor, está dentro. E só existe um lugar onde a alma pode se recompor, na presença do Criador. Quando você se distancia da presença de Deus, a esperança começa a adoecer. O olhar se torna pesado, o coração se fecha, a mente se enche de ruídos. A oração vira obrigação, a fé, um esforço, a alegria, uma memória, e a alma, já sem força, passa a viver no modo sobrevivência. A falta da presença não causa apenas uma sensação de vazio. Ela compromete o funcionamento completo do interior humano. É como tentar andar com os pulmões colapsando. Você respira, mas não oxigena. Você vive, mas não sente que está vivo. A alma desidratada não precisa de um milagre imediato. Ela precisa de um retorno, um passo silencioso de volta ao lugar onde a presença de Deus é real, viva, pulsante. Um lugar onde não é necessário fingir força, onde não há cobranças, apenas acolhimento. E nesse retorno, ainda que tímido, algo começa a florescer de novo. A esperança, a fé, a paz, o descanso, tudo aquilo que parecia morto, mas que apenas estava com sede. Não se trata de sentir arrepios ou viver experiências intensas o tempo todo. A verdadeira presença de Deus se manifesta muitas vezes no ordinário, no quarto fechado, no silêncio da madrugada, na lágrima que escorre em meio à oração sincera. É nesse ambiente que a alma começa a ser regada, e cada gota da presença traz de volta a cor que o desânimo havia levado. A sensibilidade retorna, a vontade de orar desperta, a fé se fortalece, e a esperança, enfim, renasce. A alma humana não foi feita para viver longe do seu Criador. Assim como o corpo morre sem água, o interior do homem morre sem presença. Mas a boa notícia é que essa presença nunca deixou de estar disponível. Deus nunca fechou a porta. Foi você quem parou de entrar. Mas hoje, agora, você pode escolher voltar. Pode se lançar novamente nesse rio espiritual que limpa, cura, restaura e renova. E ao fazer isso, algo muda. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. A alma volta a cantar mesmo em tempos de luto. O peito se expande mesmo em meio às pressões. A visão se abre, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado. Porque quando a presença de Deus volta a ocupar o centro, tudo o que parecia sem vida começa a florescer. A voz que restaura a expectativa. Há uma voz que silencia todas as outras. Uma voz que não grita, mas transforma. Não é a voz do medo, nem do desânimo. Não é a voz do passado que insiste em culpar, nem do futuro que provoca ansiedade. É a voz de Deus, que se revela no íntimo daqueles que ainda têm coragem de parar e ouvir. Em meio ao barulho do mundo e à confusão dos pensamentos, essa voz é um sussurro de esperança para a alma exausta. Quando a alma está desidratada, a primeira reação é buscar algo que preencha de fora para dentro. Mas o que renova, verdadeiramente, vem de dentro para fora. A voz de Deus não precisa de megafones. Ela não se impõe com violência. Ela se infiltra no espírito, atravessa as barreiras da razão e toca o ponto exato onde a dor se esconde. É nessa comunicação invisível que a esperança é restaurada, não por explicações, mas por presença. A expectativa volta a existir quando a palavra viva encontra espaço. Não é apenas ouvir versículos ou repetir promessas. É permitir que essas verdades se tornem realidade dentro de você. A fé não cresce com palavras decoradas, mas com revelações profundas. Quando Deus fala, mesmo em silêncio, a alma entende. E o que estava desmoronando encontra um alicerce novo. A voz que criou o universo ainda ecoa e continua criando caminhos no meio do impossível. O problema é que muita gente espera ouvir Deus em momentos de espetáculo. Mas a voz que restaura não depende de ambiente, nem de emoção. Ela se manifesta em quartos silenciosos, em lágrimas não vistas, em respirações ofegantes entre uma oração e outra. É no simples gesto de se colocar diante dele, ainda que sem palavras, que essa voz encontra espaço para se revelar. E quando ela fala,
mesmo que seja apenas com um "eu estou aqui", toda a estrutura interna volta a se erguer. A expectativa não é sobre o que vai acontecer. É sobre quem está com você enquanto ainda nada aconteceu. Quando você entende isso, o desespero se transforma em confiança. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a voz que te prometeu permanece ativa, viva e fiel. Essa voz não muda com o tempo, nem com as suas falhas. Ela continua dizendo: "Eu não terminei. Eu ainda estou escrevendo a sua história." O segredo não está em tentar ouvir algo novo o tempo todo. Está em lembrar do que Deus já disse e permanecer onde Ele está. A esperança se renova quando a alma para de correr atrás de respostas imediatas e começa a descansar na palavra eterna. E essa palavra, uma vez cravada no interior, sustenta-a até nos dias de silêncio. A expectativa que se renova na presença de Deus não é ansiosa. Ela é firme. Ela espera, mas não teme. Ela acredita, mesmo sem ver. Ela caminha, mesmo sem mapa. Porque quando a voz dele é a base, o coração volta a pulsar com sentido. E o que antes era apenas sobrevivência, passa a ser vida com propósito. A esperança não é restaurada pelo que você ouve do mundo, mas pelo que você volta a ouvir de Deus. E essa voz, ainda que suave, é forte o suficiente para reconstruir uma alma inteira. O silêncio de Deus não é falta de ação. Muitos confundem silêncio com ausência. Quando oramos e não ouvimos resposta, o coração começa a construir narrativas equivocadas. Pensamos que fomos esquecidos, que Deus se afastou, que nada está sendo feito. A alma inquieta busca sinais, vozes, confirmações visíveis. Mas Deus, muitas vezes, se revela justamente no que não é dito, no intervalo entre o clamor e o cumprimento da promessa. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Ele não precisa gritar para estar operando. Pelo contrário, é nesse ambiente silencioso que ele trabalha as transformações mais profundas. O barulho da ansiedade quer te convencer de que algo está errado. Mas, na verdade, o silêncio pode ser o tempo exato em que Deus está alinhando pessoas, preparando cenários e ajustando o invisível para manifestar o sobrenatural. A alma que vive desconectada da presença se desespera com o silêncio. Mas a alma que habita na presença entende que o silêncio é, muitas vezes, o lugar da maturidade. É onde a fé é provada, onde a dependência é purificada, onde a esperança deixa de ser um sentimento raso e se torna uma convicção enraizada. Quem aprende a confiar mesmo sem ouvir, aprende a viver sustentado por uma esperança sólida, que não oscila ao sabor das emoções. É nesse silêncio que Deus ensina lições que nenhuma palavra humana alcançaria. Ele revela a fragilidade dos nossos motivos, desmonta a pressa que quer controlar os resultados e nos conduz ao lugar de descanso. A alma inquieta precisa de sons, mas a alma madura precisa apenas da certeza de que Ele está ali, ainda que em silêncio. A ausência de barulho não significa ausência de direção. Muitas vezes, Deus nos fala com mais clareza quando Ele escolhe não dizer nada. Porque nesse momento, tudo o que podemos fazer é nos render. Não à apatia, mas à confiança. Não à desistência, mas à presença. E é aí que a esperança começa a se reconstruir. Não com respostas imediatas, mas com a segurança de que, mesmo sem ouvir, estamos sendo guiados. O silêncio é o espaço onde a expectativa é lapidada, onde o barulho do mundo perde força e a voz de Deus, mesmo não audível, começa a ser percebida no espírito. Ele fala nas portas que se fecham, nos encontros inesperados, nos desvios de rota que nos salvam de armadilhas que nunca vimos. Cada detalhe, cada segundo, está sob seu controle, mesmo quando não há som. Quem vive da presença entende que o silêncio não é vazio. É preparação. É purificação. É cuidado. E, acima de tudo, é amor. Porque Deus não precisa provar nada para continuar sendo fiel. Ele apenas continua. Mesmo quando você acha que Ele parou, Ele segue trabalhando. E quando você não vê, Ele vê por você. Quando você não entende, Ele já tem o fim da história em suas mãos. A alma que se entrega à presença de Deus aprende a ouvir com o coração,
a perceber o mover dele sem ruídos. E é nesse nível de entrega que a esperança não morre, porque mesmo sem respostas audíveis, a alma sabe: Deus está aqui, e isso basta. A esperança que vence a ansiedade. A ansiedade nasce da pressa. Ela é o reflexo direto de um coração que quer ver tudo acontecer agora. Ela grita, empurra, exige. Mas a esperança, a verdadeira, a que brota da presença de Deus, caminha em outro ritmo. Ela não corre, ela não se desespera. Ela confia. E é essa confiança que desarma o pânico interior, que silencia o medo do amanhã e que cura a alma que se tornou escrava da urgência. Quando a ansiedade te toma, ela altera seus batimentos, sua respiração, seus pensamentos. Você começa a imaginar cenários que nem existem, a viver dores que ainda não chegaram, a se preparar para tragédias que talvez nunca aconteçam. E tudo isso te esgota, porque o corpo acompanha o caos que a mente projeta. Mas a esperança que vem da presença é um antídoto contra essa desordem. Ela não apaga os desafios, mas muda a forma como você os enxerga. Estar na presença de Deus não é apenas orar. É habitar num lugar onde o tempo tem outro significado, onde a pressa perde sua força e a confiança ocupa o espaço da aflição. Você começa a perceber que a espera não é castigo, mas construção. Que o silêncio não é rejeição, mas cuidado. Que o ainda não de Deus carrega mais amor do que muitos sim imediatos. E quando essa perspectiva se instala, a ansiedade enfraquece, porque o coração encontra sentido mesmo sem respostas. A alma ansiosa sempre busca o controle. Quer prever, organizar, garantir. Mas a alma esperançosa apenas caminha. Um passo de cada vez. Ela entende que Deus não dá mapas detalhados, mas direções suficientes para não se perder. E isso basta. Porque a esperança não nasce da certeza sobre o futuro, mas da convicção sobre quem está guiando. Há pessoas que vivem anos reféns da ansiedade porque nunca aprenderam a esperar em Deus. E esperar não é sentar e cruzar os braços. É permanecer ativo no espírito, mas descansado na alma. É fazer o que precisa ser feito hoje, sem exigir que o amanhã já esteja resolvido. É entregar os dias que ainda não chegaram nas mãos de quem já está lá. A presença de Deus transforma a espera em adoração. Cada minuto que passa se torna uma oportunidade de confiar mais. Cada dificuldade é uma chance de aprofundar raízes. Cada silêncio é um convite para escutar com o coração. E assim, a esperança vai crescendo, vencendo os gatilhos da ansiedade, reconstruindo a paz que a pressa destruiu. Quando você mergulha na presença, percebe que não está atrasado, que não precisa correr, que há um tempo perfeito sendo estabelecido, e que esse tempo não depende da sua performance, mas da fidelidade daquele que escreveu sua história. A esperança, então, se torna um descanso, um estado de alma. Uma certeza de que mesmo que tudo pareça parado, você está exatamente onde deveria estar, no centro do cuidado de Deus. E essa consciência muda tudo. A ansiedade perde seu domínio. Os dias deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades. A alma respira de novo, não porque tudo mudou, mas porque finalmente entendeu. A presença de Deus é o único lugar onde a esperança não morre. A força que vem quando tudo diz pare. Existem momentos em que tudo à sua volta parece estar te dizendo para desistir. As circunstâncias se alinham contra você. Os resultados não aparecem. As promessas parecem distantes. E, dentro do seu peito, o coração sussurra em silêncio: não dá mais. Você não ouve vozes de apoio, não vê sinais de avanço, não sente motivação suficiente para continuar. É nesse ponto, quando tudo parece querer te parar, que uma força que não é sua começa a emergir, e ela vem direto da presença de Deus. Essa força não tem origem na autoconfiança. Ela não vem da positividade forçada, nem de frases motivacionais. Ela nasce da decisão de permanecer onde Deus está, mesmo quando nada faz sentido. Porque a presença dele é o único lugar onde a alma encontra coragem mesmo sem motivos aparentes. É ali, no íntimo da comunhão, que o espírito se reergue e encontra uma energia invisível que o mundo não consegue entender.
Você pode até se sentir parado, mas se está na presença, está avançando. A força espiritual não é medida pela velocidade com que você anda, mas pela profundidade com que você permanece. E permanecer na presença é um ato de resistência contra o desânimo. É declarar que, mesmo sem ver saída, você continua crendo. Mesmo sem entender o plano, você continua confiando. Mesmo sem sentir apoio, você continua adorando. Deus nunca te prometeu um caminho fácil, mas prometeu que estaria com você em cada passo. E a força que você precisa para continuar não virá de você mesmo, mas do relacionamento contínuo com Ele. É nesse lugar secreto de intimidade que Ele restaura suas forças como as da águia. Ele te dá novos pulmões para respirar esperança, novas pernas para caminhar pela fé e um novo coração para sonhar de novo. Quando tudo diz pare, a presença sussurra: eu estou aqui. E isso é suficiente para seguir. Porque quem caminha guiado por Deus não precisa de certezas externas. Basta uma convicção interna, a de que você não está sozinho. E essa certeza não vem da lógica. Ela nasce da comunhão. Ela é construída na oração sincera, na palavra lida com o coração aberto, no silêncio onde Deus fala mais alto que o ruído das circunstâncias. Há uma força escondida na perseverança. E ela é ativada todas as vezes que você escolhe confiar mais do que duvidar. Quando você se recusa a retroceder mesmo diante do medo. Quando você decide continuar mesmo com lágrimas nos olhos. Quando você diz: Deus, eu não entendo, mas eu permaneço. Esse tipo de fé move céus. Esse tipo de esperança sustenta a alma e quebra o ciclo do cansaço espiritual. E o mais impressionante é que, aos olhos de fora, nada parece ter mudado. Mas por dentro, tudo foi transformado. Porque quando você decide não sair da presença, Deus decide agir em seu favor. Ele te reveste de uma força que não se explica, te prepara para um novo tempo e te faz entender que, às vezes, permanecer é o milagre, e que continuar, mesmo que devagar, é a prova de que sua alma está viva. A força que vem da presença não grita, ela não impressiona, mas ela sustenta. Ela segura seus pés quando o chão some. Ela acalma sua mente quando o caos grita. Ela protege sua fé quando as dúvidas batem à porta. E é essa força silenciosa que, ao final, vai te levar exatamente até onde Deus quer te conduzir. Esperar em Deus não é perder tempo, é gerar esperança. Esperar é uma das experiências mais desconfortáveis da existência humana. O tempo parece desacelerar, as respostas não chegam, e a alma inquieta começa a questionar o próprio caminho. É nesse intervalo entre o pedido e o cumprimento que muitos desistem, não por falta de fé, mas por não entenderem que a espera também faz parte do plano. O mundo ensina que esperar é sinal de fraqueza, de passividade, de ineficiência. Mas diante de Deus, a espera tem outro nome: confiança. Esperar não é ficar parado, é permanecer em movimento interior, crendo que algo está sendo construído, mesmo quando nada se move visivelmente. É nesse silêncio da alma, nesse tempo escondido aos olhos humanos, que a esperança começa a ser gerada com profundidade, porque não há esperança sólida sem espera. Não há convicção verdadeira sem o teste do tempo. E é exatamente por isso que Deus trabalha na espera, porque é nela que o coração aprende a depender mais da presença do que das circunstâncias. A espera em Deus nunca é vazia. Cada segundo é aproveitado para moldar seu interior, para curar áreas feridas, para alinhar seus desejos ao propósito eterno. Enquanto você pensa que está parado, Deus está trabalhando no invisível. Ele está preparando ambientes, abrindo portas, reposicionando pessoas. E o mais importante, Ele está te transformando. A espera não é sobre o que você vai receber. É sobre quem você vai se tornar no processo. Há uma esperança silenciosa que floresce dentro da alma quando você entende que não precisa apressar o tempo. A ansiedade começa a perder espaço. O coração se aquieta. A mente desacelera. E é nesse lugar de rendição que você começa a perceber que não está mais esperando por algo, mas esperando em alguém. Essa pequena mudança de preposição revela uma grande transformação espiritual.
Você não está mais dependendo do resultado, mas da presença que te sustenta enquanto o resultado não chega. O mundo vai continuar te pressionando a agir rápido, a decidir logo, a fazer acontecer. Mas o Espírito Santo sussurra outra direção. Espere. Não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está escrevendo algo maior. E quando você decide esperar em Deus, você sai do controle e entra no descanso. Você para de se consumir por dentro e começa a ser reconstruído pela esperança que não se baseia no agora, mas no eterno. Esperar em Deus é como plantar sementes profundas. Nada floresce de imediato, mas algo cresce no oculto. O solo da presença prepara a raiz antes da árvore aparecer. E essa raiz é a esperança. Ela se estende silenciosamente, fortalecendo sua fé, mesmo quando não há frutos aparentes. Um dia, quando o tempo de Deus chegar, a árvore surgirá. Mas quando isso acontecer, ela estará firme, porque foi gerada na profundidade da presença. É por isso que esperar em Deus nunca será perder tempo. Pelo contrário, é investir no único lugar onde a esperança não morre, o secreto da comunhão com Ele. E quem aprende a habitar nesse lugar se torna inabalável diante das tempestades, porque a alma não está ancorada nos ventos favoráveis, mas na certeza de que Deus está guiando, mesmo em silêncio. O que para o mundo é atraso, para Deus é preparação. O que para o mundo é demora, para Deus é construção. Esperar é confiar que o tempo dele é melhor que o seu plano. E essa entrega gera uma esperança viva, que não depende do que acontece fora, mas do que é gerado dentro. Essa esperança sustenta a alma. Ela dá sentido à jornada. Ela transforma a pausa em propósito. E quando você se der conta, perceberá que enquanto esperava, algo novo nasceu dentro de você. Um coração mais firme, uma fé mais madura e uma esperança que nenhum desvio da vida será capaz de apagar. A presença que cura a alma fragmentada. Existem feridas que palavras não tocam, vazios que conselhos não preenchem e dores que ninguém entende por completo. A alma humana, ao longo da vida, vai sendo marcada por rejeições, perdas, traições, frustrações e silêncios que gritam dentro do peito. Fragmentos vão se espalhando pelo caminho e, mesmo que externamente tudo pareça estar sob controle, por dentro há partes suas que ficaram pelo passado, enterradas em momentos que você não teve força para encarar. Mas é nesse lugar quebrado, nesse chão rachado da alma, que a presença de Deus se torna mais real do que nunca. A cura da alma não acontece com velocidade, nem com fórmulas prontas. A presença de Deus é o único ambiente seguro onde os cacos não são ignorados, mas recolhidos com amor e paciência. Ele não acelera seu processo. Ele caminha com você por dentro dele. Enquanto você tenta se distrair, ele insiste em curar. Enquanto você tenta esconder as dores, ele vem com luz e revela. E não revela para expor, mas para restaurar. Deus é o único que consegue entrar nos lugares onde ninguém foi, inclusive aqueles que você mesmo evitou por tanto tempo. Há partes suas que você acredita que já estão mortas. Áreas da sua alma que foram endurecidas por decepções repetidas, pela sensação de abandono, pela crença de que nada mais pode mudar. Mas dentro da presença de Deus, nada está perdido. Ele não apenas remenda, ele reconstrói. Ele pega o que foi quebrado e dá forma nova. Ele transforma a dor em instrumento de ressignificação. A presença dele não apenas consola, mas reestrutura. E quando isso acontece, você não volta a ser quem era. Você se torna alguém novo, mais forte, mais inteiro. Essa cura profunda não acontece em lugares barulhentos ou distraídos. Ela acontece no secreto, quando a alma para de fugir e começa a encarar. Quando você permite que o Espírito Santo acesse as áreas escondidas, quando deixa de fingir que está tudo bem e começa a orar com sinceridade. É nesse ambiente de verdade e presença que o processo de cura se intensifica. E o que parecia ser só dor começa a ser interpretado como semente de uma nova fase. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. E transforma o que te rasgou em parte da sua missão.
A alma fragmentada que encontra a presença de Deus deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim de restauração. O caos interior vai dando lugar à organização espiritual. Os pensamentos antes confusos começam a ganhar clareza. A raiva dá espaço ao perdão. A amargura é lavada pela graça. E a dor, que antes sufocava, passa a lembrar que houve um tempo em que você caiu, mas também um tempo em que Deus te levantou. E esse novo tempo começa sempre dentro da presença. Essa presença não exige perfeição, exige rendição. Deus não espera que você se apresente inteiro. Ele quer você exatamente como está. Ferido, confuso, cansado. Porque é assim que ele se mostra como pai. Um pai que acolhe, que abraça, que escuta, que trata. Um pai que sabe que a pressa machuca e que a cura exige paciência. E por isso ele não te apressa, mas também não te abandona. Ele anda contigo enquanto você se recompõe. E cada passo dentro da presença é uma peça da alma sendo colocada de volta no lugar. Talvez você tenha acreditado que viver com a alma quebrada era normal, que a dor silenciosa fazia parte da sua identidade. Mas Deus está te mostrando que existe um outro caminho. Existe uma vida em que a alma respira com liberdade, em que a paz não é rara, em que o choro tem fim. E esse caminho começa quando você entra, com verdade e disposição, na presença que restaura tudo. Você não precisa carregar os pedaços sozinho. Não precisa fingir que está tudo bem. Deus já viu sua alma despedaçada, e mesmo assim, escolheu te amar. A esperança que sustenta a alma começa a nascer quando você entende que não está sozinho na reconstrução. A presença de Deus é o lugar onde tudo o que você perdeu começa a fazer sentido. Não porque você entende tudo, mas porque finalmente se sente inteiro, mesmo sem entender nada. E essa inteireza não vem do mundo, nem das circunstâncias. Ela vem de um lugar secreto, silencioso, invisível. Ela vem da presença de quem nunca desistiu de te curar. A esperança que renova a fé fraca. Há momentos em que a fé parece evaporar. Não porque deixamos de crer completamente, mas porque o peso do cotidiano, das frustrações e do silêncio de Deus, torna difícil continuar acreditando com a mesma intensidade de antes. A alma se arrasta por dentro mesmo quando o corpo ainda se move por fora. E nesse estado de esgotamento espiritual, surge uma pergunta que arde em silêncio. Como renovar a fé quando ela está fraca demais para ser levantada sozinha? A resposta não está no esforço humano, nem em discursos motivacionais. Está na fonte. Quando a fé enfraquece, a esperança que nasce dentro da presença de Deus é como uma brisa que reacende brasas quase apagadas. Deus não exige força de quem já está fraco. Ele oferece renovo. Ele não se afasta do que está por um fio. Ele se aproxima. E a presença dele é suficiente para trazer de volta aquilo que parecia perdido. Porque a fé não é fruto de esforço humano. Ela é alimentada pela presença viva de Deus. Muitas vezes acreditamos que precisamos sentir algo grandioso para confiar novamente. Mas a verdadeira esperança age no silêncio, nos bastidores, sem alarde. Ela não grita, mas sustenta. Ela não impressiona, mas fortalece. E quando a presença de Deus toca a alma cansada, não há espetáculo. Há paz. Há um respirar profundo que substitui a agonia. Há uma luz suave que dissipa a escuridão. E nesse ambiente, mesmo uma fé fraca se torna suficiente para continuar. Jesus mesmo disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Isso revela algo profundo. Deus nunca esperou uma fé perfeita, apenas uma fé viva. E a esperança é o que mantém essa fé pulsando quando tudo mais tenta apagá-la. Quando a dor é intensa, quando os resultados não aparecem, quando as respostas não chegam, é a esperança na presença de Deus que impede o coração de endurecer. Ela sussurra, não acabou, mesmo quando tudo parece perdido. É dentro da presença que essa esperança é cultivada. A alma que se dispõe a entrar nesse lugar secreto encontra alimento que o mundo não oferece. Oração não vira monólogo, vira encontro. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cheio da presença que acalma, direciona e fortalece.
E nessa atmosfera, mesmo sem respostas, a fé encontra espaço para respirar de novo. Ela se levanta com humildade, com simplicidade, mas com profundidade. Porque agora não depende de emoções, depende da confiança restaurada. A fé fraca não é fracasso, é oportunidade. Oportunidade de viver um novo tipo de relacionamento com Deus, onde não se depende mais do que se sente, mas de quem se conhece. Quando você passa tempo na presença, começa a lembrar quem Deus é, e isso muda tudo. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ainda sustenta o que você não consegue segurar. Ainda guia mesmo quando você não vê o caminho. E essa convicção, quando alimentada dia após dia, transforma uma fé quase apagada em um fogo novo. O renovo não vem de fora para dentro. Ele começa no íntimo, na oração sussurrada, no versículo que salta aos olhos, no louvor cantado em lágrimas, na lembrança de um livramento antigo, na certeza de que, mesmo sem entender, você é sustentado. Essa esperança brota aos poucos, mas cresce com força. E quando você menos espera, já está de pé outra vez. Não porque tudo mudou, mas porque a sua alma foi tocada pela presença que nunca falha. Essa fé renovada não é arrogante, é humilde. Sabe que é frágil, mas também sabe que é sustentada. Sabe que depende. E essa dependência, longe de ser sinal de fraqueza, é prova de maturidade. Quem depende de Deus não precisa provar força, precisa apenas permanecer. E permanecer na presença é a chave para nunca mais viver com a alma seca, com a fé à beira do colapso, com o coração implodindo em silêncio. Você não precisa sair correndo, nem demonstrar força que não tem. Precisa apenas se posicionar diante da presença e dizer: Senhor, minha fé está fraca, mas eu ainda estou aqui. E Deus responde a isso com renovo. Ele transforma a fraqueza em portal para a restauração. Ele faz da vulnerabilidade o começo de uma nova estação. E te mostra com paciência que a esperança verdadeira não depende da fé que você sente, mas da presença que você habita. A presença como lugar de recomeço. Recomeçar não é apenas uma decisão emocional, é um posicionamento espiritual. Há lugares da alma que só se reorganizam quando você volta ao centro, onde tudo foi criado para encontrar sentido. A presença de Deus. Por mais que você tenha se afastado, por mais fragmentado que esteja, sempre existe um caminho de volta. E esse caminho não é feito de desempenho, mas de rendição. O recomeço começa quando você para de correr em círculos e volta para o lugar onde a esperança nunca deixou de existir. Há uma grande mentira que o desânimo sussurra nos dias difíceis. Que você foi longe demais, que não há mais retorno, que já passou tempo demais. Mas Deus não mede seu amor pelo tempo que você esteve fora. Ele mede pela disposição do seu coração em voltar. E o que te espera não é condenação, mas abraço. Não é exigência, é acolhimento. Porque a presença de Deus não é apenas um lugar de visita, é o lar onde a alma volta a respirar, onde as dores encontram consolo e os pedaços se encaixam de novo. Você pode estar cheio de cicatrizes, dúvidas, marcas de batalhas travadas em silêncio, mas quando decide voltar à presença, o céu se move em sua direção. A alma começa a ser alinhada. O caos interior vai sendo pacificado. A esperança, que antes parecia enterrada, começa a se mover por dentro. E não importa quão pequeno seja esse movimento. Para Deus, cada passo em direção a Ele é um salto em direção à cura. E cada recomeço, por menor que pareça, tem valor eterno quando nasce da presença. Voltar não significa entender tudo, nem sentir tudo. Significa confiar que, mesmo no escuro, há luz suficiente na presença para dar o próximo passo. A vida pode ter desmontado planos. Pessoas podem ter desistido de você. Mas Deus continua olhando para você com a mesma ternura de sempre. Ele não recua diante da sua bagunça. Ele entra nela. E onde a presença entra, o passado perde autoridade. O medo perde força e a esperança começa a florescer outra vez. A alma não precisa de respostas imediatas. Ela precisa de descanso. Precisa saber que existe um lugar onde não é julgada por estar cansada, mas abraçada por ser sincera. E esse lugar é a presença. Não é sobre mudar tudo de uma vez.
É sobre ser transformado um momento por vez, dentro da atmosfera onde Deus habita. E ali, no segredo, longe das cobranças, longe do barulho, longe da performance, a alma começa a encontrar fôlego para viver de novo. Há um detalhe poderoso nos recomeços. Deus não exige que você volte com força, apenas que volte com verdade. Que você diga: estou ferido, mas voltei. Estou confuso, mas voltei. Estou fraco, mas ainda assim, voltei. E é aí que ele age. É nesse lugar de vulnerabilidade que o renovo é derramado. É nessa terra seca que ele planta novamente esperança. E aquilo que parecia o fim se torna início. O que era cinza ganha cor. O que era silêncio vira direção. A presença não cobra performance espiritual. Ela te reconecta à sua essência. Te lembra quem você é aos olhos de Deus. Não um erro ambulante, não um fracasso crônico, mas alguém amado, visto, chamado. Alguém com história, com propósito, com destino. E cada recomeço na presença é um lembrete disso. É como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui, e você ainda é meu. Isso muda tudo. Porque a alma que se lembra de quem é, reencontra força para continuar. Você pode ter parado, mas Deus não parou de te chamar. Você pode ter se calado, mas Ele ainda está falando. E tudo o que Ele deseja é que você esteja de volta no lugar onde sempre foi seu. A presença. Porque é ali que a esperança encontra espaço para crescer sem medo. É ali que o novo nasce sem pressa. É ali que o recomeço deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade tocável, vivível, permanente. O recomeço mais poderoso não é aquele que começa no exterior, mas aquele que é gerado no interior. E o lugar onde ele começa sempre será o mesmo: a presença viva de Deus, a esperança que sustenta sem explicar. Nem sempre a alma precisa entender para continuar. A necessidade de explicações constantes esgota a fé e alimenta a ansiedade. A mente quer lógica, quer razão, quer mapas claros, mas a alma, quando nutrida pela presença de Deus, aprende a confiar mesmo no invisível. E essa confiança silenciosa é o que sustenta quando tudo ao redor diz que não faz sentido. A esperança mais madura não nasce das certezas, mas da convicção de que Deus está presente, mesmo no mistério. Quantas vezes você tentou interpretar o silêncio de Deus como abandono? Quantas vezes confundiu o tempo da espera com ausência de cuidado? A alma, quando desconectada da presença, começa a preencher o vazio com suposições destrutivas. Mas quando você retorna para o lugar secreto, o invisível ganha peso, e aquilo que era dúvida se transforma em sustento. Você para de exigir provas e começa a sentir a paz que só a presença oferece. Não é a explicação que cura a alma, é a presença. Porque há dores que nenhuma resposta ameniza. Há perguntas que nenhuma lógica resolve. Mas a companhia de Deus em meio à confusão transforma desespero em confiança. Você percebe que não está mais lutando para entender tudo, está apenas decidido a confiar. E essa decisão não te deixa mais frágil, te torna invencível no espírito. Porque esperança não é um pensamento positivo. É uma âncora eterna em um Deus que nunca muda. Quando você troca a busca por controle pela busca por presença, algo profundo acontece. A alma desacelera, o coração se alinha, a mente silencia. Não porque você passou a entender, mas porque percebeu que pode continuar mesmo sem entender. É como caminhar em um campo nublado, mas com a mão segura na de quem conhece o caminho. Você não vê tudo, mas confia em quem vê. Isso é esperança verdadeira. Isso é fé que se sustenta não pelo que se vê, mas pelo que se sabe no espírito. Deus não está te chamando para entender tudo, mas para permanecer. A permanência, aliás, é o que revela a força da esperança. Quem permanece, mesmo sem explicação, demonstra que a sua fé não está nos resultados, mas na presença. E essa fé, mesmo em silêncio, grita mais alto do que qualquer dúvida. Porque enquanto muitos recuam diante do invisível, quem habita na presença continua de pé, sustentado não pelo que sabe,
mas por quem conhece. A esperança que sustenta a alma não precisa de provas, precisa de presença. Quando você volta para esse lugar, o fardo da dúvida se desfaz. Você não precisa mais de todas as respostas. Basta saber que Deus está com você. E essa consciência muda tudo, porque quem caminha com Deus não se perde, mesmo quando não entende, mesmo quando não vê, mesmo quando o céu parece fechado. A presença é a bússola que aponta para a esperança, mesmo no meio do caos. Você pode até continuar tendo perguntas, pode continuar sentindo algumas dores, mas a diferença agora é que sua alma não está mais sozinha. Ela está habitando onde a esperança nunca morre, na presença viva de um Deus que sustenta sem precisar explicar. E esse lugar não apenas te mantém de pé. Ele te renova, te transforma e te faz florescer até no deserto. A presença de Deus. Como resposta final. Em meio a tantas buscas por alívio, direção e propósito, é comum que o coração humano se perca tentando encontrar soluções fora daquilo que é eterno. O mundo oferece atalhos, respostas rápidas, explicações sedutoras que prometem paz, mas entregam apenas distração. Só que há um lugar onde todas as perguntas silenciam, onde o fardo cai dos ombros e a alma finalmente descansa. Esse lugar é a presença de Deus. Não é a resolução do problema que sustenta a alma. É a certeza de que Deus está presente em meio a ele. Quantas vezes você acreditou que a resposta viria com a mudança de cenário? Que bastava a porta se abrir, a dor cessar ou o medo sumir? Mas a verdadeira resposta chegou quando, mesmo no caos, você sentiu a presença dele tomando conta do ambiente, do coração, da mente. E ali, sem explicação lógica, uma paz te envolveu. Essa é a resposta final. Deus não promete tirar todos os espinhos, mas promete caminhar com você entre eles. Ele não garante a ausência de tempestades, mas assegura presença no barco. E é essa presença que transforma a travessia. Não muda o mar, mas muda você. A esperança deixa de ser um desejo vago e se torna uma força viva, porque não está mais baseada no amanhã, e sim em quem está com você hoje. É na presença que o cansaço vira força, a dúvida vira fé, e o medo se transforma em confiança. É ali que a alma descobre que não precisa mais correr para todo lado procurando por sentido, porque o sentido se faz presente no próprio Deus. Ele não é apenas um meio para a solução, ele é a solução. A presença dele é o destino. Tudo que você procura, no fundo, é um reflexo do que só a presença pode suprir. A resposta final de Deus nunca foi apenas mudar as circunstâncias, mas mudar você nelas. Te fazer mais forte, mais inteiro, mais rendido. Te mostrar que, mesmo sem ter o controle, você tem companhia. Mesmo sem saber o que fazer, você é guiado. E mesmo sem entender o que está acontecendo, você está sendo sustentado. Isso é presença. Isso é resposta. Isso é esperança verdadeira. Quando você decide permanecer nesse lugar, as pressões do mundo já não pesam tanto. Os gritos das incertezas perdem volume. Porque há um santuário silencioso e poderoso dentro de você, onde Deus habita. E nesse espaço sagrado, a esperança nunca morre. Ela respira, ela cresce, ela sustenta. Não por causa das circunstâncias ao redor, mas por causa da presença dentro de você. Se a presença de Deus for tudo o que te resta, então você tem tudo. Porque quem tem essa presença não está mais à mercê das variações da vida. Está firmado na rocha eterna. E essa firmeza não vem de respostas claras, mas de uma comunhão profunda. Você percebe que a paz não vem de entender o caminho, mas de caminhar ao lado dele. Hoje, você não precisa de mais uma explicação. Precisa voltar para a presença, porque é lá que a alma cansada se renova, o espírito abatido se ergue e a esperança se torna inabalável. A presença de Deus é mais do que um alívio. É um lar. Um lugar onde tudo começa, tudo se cura, tudo se sustenta. Essa é a resposta final, chamado espiritual. Se a sua alma está cansada, talvez o que falte não seja mais uma resposta, mas um retorno. Um retorno ao lugar onde tudo se alinha, onde tudo faz sentido mesmo quando nada parece estar certo.
Esse lugar não é geográfico, não é externo. É um estado de conexão com Deus. É a presença. E é nessa presença que a esperança não apenas renasce, ela se estabelece. Talvez você tenha buscado em palavras, pessoas ou promessas o que só pode ser encontrado no silêncio do coração entregue. Talvez tenha tentado controlar sentimentos, organizar caos, esconder fragilidades. Mas agora, tudo em você grita por descanso. E o descanso não vem da ausência de lutas, mas da certeza de que você não está sozinho nelas. Hoje, sua oração pode ser simples. Não precisa de discursos longos, nem de explicações teológicas. Só precisa de verdade, de humildade, de rendição. Dizer: Senhor, eu voltei. Não por merecimento, mas por necessidade. Não porque entendi tudo, mas porque cansei de tentar entender longe de ti. E nessa entrega silenciosa, uma nova esperança nasce. Não uma esperança que depende de mudanças externas, mas uma que brota da certeza interna de que Deus está aqui. Agora, presente, envolvendo cada parte do seu ser, consolando o que ainda dói, reconstruindo o que ainda está em pedaços, reacendendo o que estava se apagando. A presença de Deus não é o fim do processo. É o ponto de partida. É o lugar onde sua alma aprende a respirar de novo, a crer de novo, a esperar de novo. Porque onde Ele está, nada termina sem propósito. Nada acontece por acaso. E nenhuma dor é desperdiçada. Permaneça nesse lugar, mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque é na permanência que a transformação acontece. É no silêncio da presença que a esperança encontra morada. E quando a esperança se estabelece ali, não há escuridão que te vença, nem deserto que te seque por completo. Deus está contigo. A presença é o lar da alma. E toda alma que volta para esse lar, nunca mais volta a ser a mesma. Se você chegou até aqui, não ignore esse chamado. Volte. Permaneça. Descubra. Porque a esperança que sustenta sua alma está dentro da presença de Deus.